Vamos ficar de pé, por favor, e lermos Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 23. Aliás, 17 ao 27. Eu confundi com o outro, é 17 ao 27. Então, leiamos, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis o que provém dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste e que vocês devem desviar-se deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, esse aqui é quem escrevia também para Paulo, por bem da visão que Paulo estava. Eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Mas esta carta era Paulo ditando para ele. Por isso que é dado aí a honra a Paulo, porque foi Jesus que revelou para Paulo. E este irmão, ele escrevia, era uma espécie de secretário de Paulo. O nome dele era Técio. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade. Tinha gente importante também lá. E também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve ocultos, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dado glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Nosso glorioso e soberano Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade e tua misericórdia. E estamos aqui, ó Pai, para mais uma vez aprendermos com o Senhor, através da tua palavra, porque tudo envolve a tua palavra, e aquele que estiver fora da palavra já está condenado. Tenha misericórdia de nós quando tropeçamos em algumas coisas, mas nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, e mais ainda reconhecemos que a tua graça e tua misericórdia
ela será sempre estendida a nós, porque nós somos pequeninos, mas queremos te adorar, te glorificar, te exaltar, e pedimos ao Pai uma coisa que é muito importante para nós, é que as nossas vidas possam dar um testemunho vivo e eficaz e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os amados irmãos que estão aqui e os que ainda hão de chegar, que tenhamos um culto maravilhoso na tua presença, através desse estudo, através dos cantos com o irmão Ricardo e os músicos, e através da palavra do Senhor, que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo para vir pregar a nós. Pai Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, e tenha misericórdia de mim, que eu não sou nada, não sou ninguém, não sou digno. No nome de Jesus Cristo eu me entrego em tuas mãos. Amém. Aleluia. Poder sentar, amados. Meus preciosos irmãos, nós observamos que a função principal de Paulo foi mostrar Jesus como único e suficiente Salvador, e foi mostrar também aquilo que muita gente não conhecia, como até hoje não conhece, que Deus trabalha por predestinação e eleição. Em tudo que você imaginar, Deus está mostrando a sua eleição através da predestinação que Ele teve sobre você. Então a gente vê as coisas que Paulo falou aqui, mostrando que já pelos profetas vinham sendo ditos e anunciados. Todas as coisas que aconteceriam. E como eu gosto muito desse tema, porque a Bíblia é 100% de predestinação. Agora, nessa predestinação, não é 100% eleição, mas porque tem uns que são predestinados, como Faraó, para ser derrotado. Mas nós que temos a eleição, desde antes da fundação do mundo, esses pecados que nós cometemos, essas falhas que nós cometemos, vocês pensam que Deus disse, o irmão Nivaldo cometeu este pecado, o irmão Vanderlei, o irmão Gilvan, Silene, etc., eu estou admirado deles terem cometido esse pecado. Vocês acham que isso aconteceu? Que acontece quando a gente faz pecado? Vocês acham que Deus se admira? Ou acham que Deus já sabia? Já sabia. Ele sabia até o pensamento. Irmã, você mesmo aí, Daniela, porque eu chamo ela outro nome, aí eu fico confundido. Eu chamo ela irmã Cassiane. Então, o pensamento, nem você está pensando ainda, nem eu, nem ninguém. Deus já sabia antes de criar o mundo. Amém? Todos creem nisso? Que Ele é um glorioso Deus. Ele fez todas as coisas e nada daquilo que Ele fez foi feito sem a participação de Jesus Cristo. Que Ele elegeu Jesus Cristo para que fosse a nossa salvação. Olha, eu estava pensando, escutando o pastor César pregar sobre as maravilhas que Deus fez, e Deus criou a terra, que foi criando os astros, criou as sementes, jogou na terra, fez um bocado de tudo. Eu disse, se a gente fosse olhar o dia glorioso para ser guardado, seria talvez o primeiro dia da semana. Porque foi o dia que ele trabalhou fazendo tudo aquilo, não é verdade? Criou os astros, criou tudo. E eu digo, e no dia que ele escolheu para que o homem guardasse,
foi o sexto dia, e ainda diz porque Deus descansou. E Deus cansa? Não. Essa palavra descansar é como estar sentado num lugar, porque já concluiu o seu serviço. Porque o próprio Jesus Cristo disse: até agora o Pai trabalha e eu também. E ele não se cansa. A minha netinha perguntou, Helena: ô Fofo, e no céu ninguém dorme não, velho? Achei engraçado, parece uma carrapetinha, mas tem umas perguntas profundas. E no céu ninguém dorme não, senão, porque lá não tem cansaço, é somente para louvar a Deus. E ela regalando os olhos, às vezes faz aquela pergunta que eu admiro. Aí não cansa não, meu filho, ele não cansa não, e ele sabe todas as coisas de nós. Ela ficou bem atenciosa. Então veja só, e por que Deus escolheu aquele dia como fosse o dia mais importante? Alguém, o irmão poderia dar opinião agora alto, porque eu não sei se o microfone daqui do teto está funcionando. No culto eu sei sempre que ele está, mas a pessoa esquece. Que eu vejo o irmão da aleluia, gritar e escutar as palmas. Então veja só, por que vocês acham que Deus instituiu o dia do descanso como o mais importante? Sim, tudo é vontade dele, nós sabemos disso. Mas por que ele poderia escolher o primeiro dia onde ele fez tanta coisa, transformou a água de água doce, água salgada, a porção de terra, e o Espírito dele andava. E por que ele só escolheu aquilo que ele disse: no sétimo dia, Deus descansou de suas obras? Quer dizer, Deus vai passar 1 milênio descansando, sem ter cansado? Olha, eu estava pensando nisto, sabia? E eu tenho para mim que esse pensamento foi de Deus. Ele fez todos os homens fazer tudo, mas respeitar o dia de sábado. Agora vocês vão entender melhor. Porque tudo que ele fez, se foi altamente importante, mais importante agora seria entregar nas mãos daquele que fez tudo através do seu Espírito nele. Então o sábado aponta para quem? Cristo. Eu vou fazer a pergunta de novo. Eu tenho para mim, como o pastor Sara gosta de dizer, estão descansando por causa do almoço. O sábado aponta para quem, igreja? Jesus. O Senhor? Jesus. Então, nesse caso, o dia de sábado se tornou o mais importante dia, porque o dia de sábado, vamos supor, no fim do túnel, ou seja, no fim das eras, estaria aquele glorioso que disse: agora eu vou reinar com vocês por 1 milênio e depois levá-los à glória. Então eu pergunto: tem obra maior do que a nossa salvação? Não. Hein? Não. Então eu vou despertar um pouquinho do sono com a salva de palmas para Jesus Cristo. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então qualquer milagre que Jesus fizer a você, qualquer milagre que Deus estender, aquele milagre que você caiu no fundo do mar, de cabeça para baixo, e que desceu uma profundidade que qualquer um estourava, mas alguém conseguiu pular e trazer você à vida. Nada disso se compara com o milagre que Deus fez, que antes da fundação do mundo, disse: eu vou entregar meu filho, eu vou matar o meu filho para salvar aqueles que eu previ, aqueles que ele antes conheceu, a esse predestinou. Aquele que ele predestinou, a esse justificou. Justificar, dizer, você não tem nenhum pecado mais. E aquele que ele justificou, a este glorificou. Então, não tem milagre maior do que este, meus amados irmãos. Então, este milagre representa um descanso para nossas almas. Agora, nossas almas cansam? Nossos corpos cansam? Sim, porque nós somos pecadores.
porque nós somos falhos. Mas aquele que disse, e Deus descansou, não é que ele estivesse cansado, ele disse, toda a obra está perfeita ou faltava ser aperfeiçoada? Estava perfeita a obra ou precisava ser aperfeiçoada? Muito bem, quem disse estava perfeito. Deus nunca deixou faltando nada. Uma topada que você levar, imagine quantos milhões de anos de Deus botar as pessoas na terra. Porque Deus fez o mundo assim, mas o próprio irmão Branco diz que coisas que, quando ele disse no princípio criou Deus o céu e a terra, diz que nisso aí milhões de anos foram passados. Agora, quando ele começou a preparar a terra para ser habitada por nós, e por animais, e por plantas, etc., então, aí foi quando o profeta disse que foram criados 6.000 anos, não é isso? E a cada 2.000 anos Deus fez uma transformação. Então, tudo Deus sabia. Ele sabia tanto que nós estávamos, aonde nós estávamos, antes da fundação do mundo? Na mente dele. Quer dizer, é aquele negócio, eu estou construindo aqui um terreno, muito bonito, eu tenho dinheiro para fazer como eu quero. Mas aquela criança ali, que eu me apaixonei por ela e vou deixar ela crescer para eu me casar com ela. Não tem outra mulher que eu escolhi, foi aquela. Mas a criança ficou bem mal criada, foi crescendo, ficou aquilo outro, mas eu escolhi ela, eu vou cobrir todas as falhas que ela puder ter feito, porque ela é minha paixão. Mas Deus criou, primeiro os homens, os judeus, etc. Ele criou os judeus para serem o povo que iria tomar conta de sua noiva durante um milênio. Aleluia! Glórias a Deus! Esse povo meu, essa nação minha, não é minha noiva, é o meu povo que cuidará da minha noiva. Isso é tremendo, meus irmãos. Isto é tremendo. E então, ele, na previsão dele, ele disse, eu tenho que fazer uma coisa para salvar minha noiva. Eu tenho que fazer uma coisa para salvar aquela garota que é linda. Deus não acha a gente feio. É uma garota linda, mas ela está botando os pés de fora. Eu vou fazer tudo para aconselhar ela, fazer ela ouvir minha palavra, porque tudo isso que ele faz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele disse, não foste vós que me procurastes. Algum de nós iríamos procurar Jesus? Não, que o diabo estava mostrando algo mais gostoso para a carne, não é verdade? Algo mais gostoso para a carne, então é a mesma coisa que a pessoa que, comparado com o peixe, fulano de tal, é como o peixe que morre pela boca. Então era assim o povo. Nós que temos o Espírito Santo, nós que o Senhor Jesus Cristo nos salvou antes da fundação do mundo, e nós ainda muitas vezes somos tentados. Agora, se somos tentados, então Deus permitiu que Jesus fosse tentado em poucas coisas, muitas coisas ou em todas as coisas? Significa que mulheres piscou o olho para ele. Significa que pessoas cheias de dinheiro quis oferecer para ele. Não ofereceram para o irmão Brana. Chegou a dizer, agora você só não usa suas palavras para combater o pecado da mulher, nem para negócio de cortar cabelo, nem vestir calça comprida, etc. E nós te daremos tudo. Aí o irmão Brandon olhou assim para ele e disse mesmo assim, na sua mente, Deus estava mostrando que eu estava conversando com o diabo. Então, por isso que o irmão Brandon foi tão preparado por Deus, que confundiram, não fizeram aquilo. Bote isso na cabeça de vocês. Não quiseram batizar no nome do irmão Brana. Não foi para, como a turma gosta de dizer assim, chaleirar, sei lá,
querer agradar o irmão Brana, não. Você veja que menos do que o irmão Brana fez, João fez. Mas a autoridade de João já perguntaram: és tu o Cristo? Ele disse: não, não sou. És tu um profeta? Também não sou, e nós já conhecemos isso. Então, você já imaginou você está aqui e dizer, o irmão Branco chegar aqui e dizer: irmão Iveson, você esqueceu e deixou uma panela lá no fogo e ela está fervendo, e isso, se ninguém desligar o fogo, vai dar um incêndio na sua casa, e você diz: ai meu Deus, não tem ninguém na minha casa para atender. Aí ele diz: mas eu já estou te dizendo. Lembra da mulher que o marido matou um esquilo? O respeito que ele tinha pelo irmão Branco disse: esse esquilo eu vou guardar no congelador para dar ao meu irmão Branco. E depois que a mulher, quando encontrou o irmão Branco na festa que ela fez, que assistia a pregação dele, aí Simão Brando, meu marido, matou um esquilo e guardou lá para o Senhor. Eita, só que eu me esqueci, e na hora de sair, que a gente ia viajar, desliguei tudo. Eu estou imaginando a fedentina que deve estar mais de 2 semanas. E quando chegaram lá de volta, tudo preocupado na fedentina, ao abrir o freezer, viu que todas as tomadas disjuntores das tomadas de lâmpada e tudo estavam desligados. Que não era para desligar o da geladeira de freezer, estava desligado também. Meus irmãos, é por isso que muita gente pensava: esse homem é Jesus Cristo. Que foi que aconteceu? O bicho não estava lá frio não, nem geladinho não, estava geladão. Glórias a Deus! Mas palma para Jesus Cristo! Ele honrou o servo dele, e o esquilo estava lá congelado, e tudo que tinha na geladeira estava também congelado, por conta de um animalzinho que eu acho que não pesa nem meio quilo, mas só o fato de dar o servo dele, o profeta, e aquele que agradar o profeta, ou agradar aquele que ele enviar, a mim me agrada. Amém? Então, veja só, irmão. Isto, por exemplo, eu não sei onde mora, muitos irmãos aqui, por exemplo, de Jair, eu não sei. Aí, de Jair, você, quando foi consertar, vamos supor, aquela escada, aquela parede, você deixou a escada em posição perigosa. A sua casa não é o número tal, tal e tal. Por exemplo, quando você botou a escada lá, você esqueceu de guardar. E aquela escada tem um perigo, se alguém subir dela pode cair, que ali é uma parte meio íngreme, e pode você levar uma queda e escorregar. Então, a mulher que disse: vá atender no aeroporto o irmão Branco, que eu vou preparar as crianças para depois você voltar e cortar o cabelo e levar eles para o barbeiro. Quando ele foi, que encontrou o irmão Branco, eles se abraçaram, conversaram e levou ao hotel. Muito bom conversar com o servo de Deus, e ele nada se lembrar. Aí o irmão Branco olhou para ele, bateu assim: irmão, volte logo para a sua casa, que seus filhos estão esperando para você levar ele para o barbeiro. Ele olhou assim, não tinha celular naquela época. Não tinha como o irmão Branco ter recebido um telefonema. Queria, mas o irmão Branco estava chegando no hotel. A mulher nem saberia. Aí ele disse: irmão Branco, como o senhor sabe disso? Ele disse: a tua casa tem tantos quartos, tem a sala assim, assim. O número da tua casa é tal, a cor da tua casa é tal. Quando descreveu tudinho, ele estava estadalado e disse: irmão Branco, eu vejo que o senhor é um profeta. Então, irmão, esses exemplos que eram dados, esses exemplos que Deus fazia através do profeta, de conhecer a doença, conhecer os pensamentos, alguém ia contar para ele
o sonho ele deixava. Aí, epa, antes de você entrar nesse lugar que você disse aí, você antes fez isso. Aí o camarada ficava assim. Não é verdade? Isso mesmo, irmão Branco. E às vezes ele queria fazer diferente. Quando o irmão, você sonhou que me via fazendo assim, e que você estava em apuros, e você clamava a Deus, e Deus me mandava e livrava você. Quer dizer, ele não tinha contado o sonho para ninguém. Então, essas coisas, e muitíssimas mais coisas do que essas, então começaram a dizer, esse homem é Jesus. É porque ele está em outro nome. Mas esquece ele. Aquilo que o pastor César falou, muda esta parte. Não sei se a igreja se lembra, eu já falei aqui. Que parece que é em Lucas 17, não me lembro mais não, que diz que quando estivesse no tempo de Sodoma e Gomorra, então Deus seria manifestado. Jesus Cristo, não é verdade? Então, a turma pensa que essa manifestação de Jesus seria uma manifestação, Jesus vindo à terra, visivelmente. Mas não era isso não. A manifestação, o pastor César mostrou aqui, dando aquele exemplo, e eu falei isso para vocês, que aquela manifestação aconteceu, foi do irmão Branham. Só que não era o irmão Branham sendo Jesus, era o irmão Branham que é um filho do homem, possuído literalmente pelo filho do homem, a ponto de ele foi o ser que Deus botou na terra, que mais conheceu, mais sondou os pensamentos das pessoas, foi o nosso profeta, o William Marion Branham. Paulo conheceu algumas coisas, outro conheceu algumas coisas, mas ninguém conheceu, porque da manifestação deste glorioso Deus, que é o Filho do homem, foi manifestado totalmente no irmão Branham, dele até coisa bobinha que ele pensava que tinha cometido, o Espírito Santo descia, advertia ele e dizia, seja sincero, faça isso, faça aquilo outro, seja sincero com a palavra de Deus. Por que estava fazendo isso? Para evitar que ele desse uma falha clamorosa, porque ele estava habitando no irmão Branham. Então é o Filho do homem habitando em um filho do homem, ou seja, Deus se aproximando, porque lá em Hebreu diz que ele falou por todos os profetas, não é verdade? E nos últimos dias ele falou pelo próprio Filho. Então, depois desse ministério do irmão Branham, ele só virá agora se apresentar, literalmente, quando vier buscar a noiva. E veja como o mundo está. Sodoma e Gomorra estão perdendo em pecados, em horrores, em prostituições e destruições e desrespeito a Deus, que hoje até estão fazendo teatro, botando homossexual para representar Cristo e botando lésbica para representar Maria. E isso num estado que tem o nome de São Paulo, mas isso não influi nada para Deus. Deus está vendo a maldade do homem. Então o que acontece? Ainda vem alguns querendo parecer simpáticos, aí dizem que Jesus não vai se incomodar, porque uns chegam até a dizer que Jesus também era isso, mas isso não vamos nem começar com essas desgraças, que tem coisa que Paulo disse, não é lícito nem que a gente comente sobre isto. Mas eles não ficarão, esses já estão condenados, mas se houver alguma possibilidade, Deus é quem sabe, mas esses praticamente já estão condenados. Então, meus amados irmãos, veja só, e o pecado foi cada vez mais aumentando, mas também a graça de Deus foi se avolumando mais ainda no seu povo, e não chegou ainda o que Deus quer que sejamos. É como é dado exemplo a irmã frente a Dilene, frente a irmã Lu, outra pessoa, a irmã Elisângela, etc. For visitar uma irmã,
Não precisa ela ir decorando os versículos que for dizendo, quando os irmãos, Nivaldo, o que é que eu vou dizer lá para o irmão? O que é que eu vou animar lá o irmão? Você vai apenas dizendo: Senhor, me acompanha porque eu estou em tuas mãos e eu dependo do Senhor. E quando chegar na casa daquela irmã ou daquele irmão, não precisa nem fazer um sermão, se arrependa, porque senão não precisa isto, porque Deus te mandou para você ser a bênção daquela casa. Veja se os funcionários de Josué dizem lá para Raabe: olha, eu vou te dizer, viu, Raabe, mas você diga a seu pai que se arrependa, diga a sua mãe que se converta, e ela disse: todos foram salvos. Se ela criava uma cachorrinha, foi salva também, porque Deus não destruiu a casa. Aleluia! Quando Deus marca, irmão, quando Deus escolhe para ser salvo, naquele dia, nada atrapalha. Ele faz o mais vil pecador se arrepender e reconhecer que Ele é o Salvador. E nós temos um que nos representa lá na cruz, é o ladrão da direita, chegar a dizer para o companheiro dele: você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este justo, o que foi que ele fez de errado? Nós estamos aqui porque merecemos. Aí nisso, a visão na vista dele, quando ele olhou, ele sabia que Jesus estava crucificado, mas ele viu Jesus no reino, que ninguém estava chamando Jesus de rei, não é verdade? Ele disse: Senhor, parece que eu estou vendo ele ali, braço aberto, apregado também, disse, olhou assim, ali olhou para Jesus, ele está na direita de Jesus, olhou para Jesus, disse: Senhor, glórias a Deus, lembra-te de mim, lembra-te de nós, quando estiveres no teu reino, Senhor. Lembra-te de nós quando estiveres no teu reino. Ele virou e olhou para o ladrão e disse: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Em outras palavras, eu tinha que salvar em todos os dias da minha vida, e até na cruz eu não ia perder a oportunidade de salvar. E o pastor Zé tem pregado sobre a gente pegar a oportunidade, onde estivermos, seja amigo ou seja alguém que tirou conversa com a gente, não devemos perder a oportunidade, principalmente quando está falando, isso é fim de mundo, o governo faz aquilo outro, a gente, eu mesmo sou muito falho, às vezes a gente entra na conversa com a gente, está vendo? A Bíblia diz que ia acontecer isso, eu vou terminar, a Bíblia diz que ia acontecer isso, irmãos, e não é tempo da gente se preparar, e depois pedir o telefone dele, você tem zap? Você se incomoda se eu mandar uma mensagem para você, mandar uns cânticos de louvor para você? A pessoa vai dizer: não. Então, não perdeu a oportunidade. E Jesus queria a confissão dele, mas Jesus sabia, ele vai se abrir e vai clamar por mim, porque eu salvei ele desde antes da fundação do mundo. Eu salvei esse ladrão. Aleluia! E nós não somos melhores de nenhum criminoso, nenhum ladrão. Nós não somos melhores, apenas temos o privilégio do Senhor Deus nos escolher antes da fundação do mundo e dizer: eu vou derramar meu sangue para salvar. Todos vão pecar, mas eu vou perdoar a todos, porque eu sei que também eu os perdoando, eles vão reconhecer e vão me adorar, me servir, me glorificar. Que Deus vos abençoe. Ô igreja, não desistam nunca. Não desista, que Satanás quer que vocês desistam. Não desista nunca. Aleluia. Não desista nunca.
Porque ele se manifestou e tem se manifestado através de o Filho do Homem. É o Filho do Homem dentro de o Filho do Homem. E só vamos ver agora, a próxima manifestação será literalmente quando ele vier buscar a noiva. Que Jesus Cristo vos abençoe. Amém e aleluia.